Está começando mais um 8 e a Faixa, esse spin-off aqui do Peladinho, um programa mais curto em vídeo, se você assistir através do Spotify, para a gente adiantar alguma pauta, adiantar algum assunto que vai ficar de fora do programa de quinta-feira. E hoje eu vim fazer uma hipocrisia aqui, porque afinal de contas vai ter ouvinte falando: que isso, Vidani, falando de futebol americano? E a resposta é claro que não, porque não se fala, né? Só se fala em outra coisa, não se fala em Super Bowl. Eu nem sei que times que jogaram, eu não me importo com esse esporte tenebroso de horrível, mas eu fiquei empolgadíssimo com o show do Bad Bunny e quero refletir um pouquinho sobre a coragem de artistas como o Bad Bunny. E aí eu acho que não vou nem falar em artistas como o Bad Bunny, porque eu não sei se tem muitos artistas na mesma linha e com a mesma coragem, não, mas falar sobre a importância, talvez, de tudo que foi feito, da coragem daquilo que foi feito no halftime show, no show do intervalo, naquele showzão de Super Bowl já tradicional que dessa vez contou com o porto-riquenho Bad Bunny, né? Muito se falou sobre isso no aspecto cultural e sociopolítico e o posicionamento dele, colocando inclusive o garoto que foi sequestrado pelo ICE, né? Preso pelo ICE dentro da apresentação ali, com um simbolismo muito legal, entregando o Grammy para ele, e citando todos os nomes dos países do continente americano, falando que aquilo é a América, e meio que dando uma resposta ao auto-intitulamento dos Estados Unidos da América, que é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Porque é um nome horroroso para um país, né? O país se chama Estados Unidos da América, né? Então América é meio que o nome do país, então quando eles falam América, tá certo de alguma forma, mas claramente a América é o nome de todo o continente também. É meio que como você dizer que é de São Paulo e não saber se você é do estado ou da cidade, os dois meio que estão corretos, mas eu acho que tem uma camada super fácil de entender, que ela não é nada oculta, né? Uma camada super simples de entender, que é dos Estados Unidos se sentirem donos não só daquele território dos Estados Unidos da América, mas sim, geopoliticamente, se sentirem donos de todo o continente. Até recentemente palavras ligados ao governo do Trump e do próprio Trump chamando aqui de quintal, né? Então o Bad Bunny fazer a apresentação que fez, trazendo tantos latinos à tona e trazendo essa discussão num ano de Copa do Mundo em que muito se discute, em especial um dos 8 faixas anteriores que eu fiz esse ano era justamente sobre a invasão da Venezuela e sobre isso ter acontecido em ano de Copa do Mundo nos Estados Unidos. A gente até às vezes se esquece que a Copa do Mundo é na América, né? Não nos Estados Unidos, mas sim Estados Unidos, México e Canadá. A gente foca tanto no Trump, foca tanto nos Estados Unidos e na amizade, na relação que ele tem com o Infantino. E obviamente que os Estados Unidos são a principal sede, né? Afinal de contas, a maior parte dos jogos vão ser nos Estados Unidos. Mas não deixa de ser, no mínimo, curioso a gente acabar apagando na nossa cabeça a participação de México e Canadá na sede dessa Copa do Mundo. E eu acho que o episódio de hoje é um episódio bem curto para a gente refletir um pouco sobre o impacto cultural disso, né? A gente sabe que vai ser uma Copa e às vezes a gente se esquece do aspecto além do esportivo do futebol e sim do aspecto sociocultural e da capacidade, do poder, do soft power que o futebol exerce na política e nos movimentos políticos, culturais e sociais e globais. Aqui no Peladinho a gente já falou muito sobre o posicionamento do Vinícius Júnior como camisa 7 do Real Madrid, se posicionando ante os casos de injúria racial e de plenos ataques de racismo que ele já sofreu na vida. E eu acho que isso é uma espécie de uso muito inteligente e interessante do soft power do futebol para combater algo muito maior do que o esporte. No fim, eu vivo repetindo aqui no Peladinho essa frase, mas Arrigo Sacchi tem muita razão quando ele fala que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, que dá ao futebol alguma relevância, mas lembrando que no fim das contas ele é só esporte, ele é só futebol. E é muito mais importante a gente olhar para figuras como o próprio Bad Bunny, que quando ele pega um esporte infinitamente menor do que o futebol, que é o futebol americano, que é muito mais regionalizado, é muito mais focado em um país, e ele passa um recado global, o jogo se apequena, ele fica diminuto, o jogo não importa. E eu falo isso com todo respeito a você que é fã de futebol americano, apesar de eu ter provocado no começo, com muito respeito, tá? Eu acho que, no fim das contas, o recado que se passou para o mundo através da apresentação do Bad Bunny é muito mais importante do que o jogo em si, porque realmente, globalmente, quem se importa com o futebol americano é uma fatia muito pequena, muito exclusiva de pessoas, né? E me enche um pouco de esperança de que tenhamos não só o Bad Bunny como voz ativa também na Copa do Mundo, mas outras figuras tão importantes para a cultura e para a cultura pop americana e que na verdade têm livre acesso nos Estados Unidos, que possam contribuir para essa discussão de união. Entretanto,
me entristece um pouco a palmolescência da FIFA em relação a isso. Sempre que ela pega os artistas ali pra fazerem as músicas de abertura, mesmo, cara, a maior relevância de todos os tempos de músicas de Copa, que é a Shakira ou o Ricky Martin, são 2 latinos, né? A gente tem aí 2 latinos como os principais, ou o Pitbull mesmo, que também é chamado. São todos latinos que são sempre destaques nas músicas de Copa do Mundo. A Shakira dispensa apresentações e o que ela fez com o Waka Waka há 16 anos atrás. Só uma correção aqui mesmo, que eu achei que o Pitbull fosse latino e ele é de Miami, mas talvez ele seja descendente, né? Porque eu tinha uma lembrança de que ele tinha raízes cubanas, mas eu não faço ideia se eu dei uma googlada rápida aqui e apareceu que ele é de Miami, então não sei. Mas, bom, Miami é do lado de Cuba, não duvido que ele tenha vindo de Cuba também e que a família dele, pelo menos, né, que ele tenha nascido em Miami, mas que ele seja de uma família tradicionalmente cubana. Mas a real é que me assusta um pouco essa palmolescência da FIFA. Eu não sei se os artistas vão se sentir tão à vontade quanto o Bad Bunny se sentiu. Porém, eu tenho certeza que a NFL, nesse sentido, não é tão melhor que a FIFA, muito pelo contrário, né? Uma entidade totalmente americana, all-American, né? Então acho que peitar o Trump daquela forma foi uma iniciativa 100% do Bad Bunny e daqueles artistas que compartilharam o palco com ele. E eu espero realmente que não só os artistas façam isso, mas que nós tenhamos jogadores e ex-jogadores se posicionando cada vez mais em uma Copa do Mundo cuja discussão política vai ser tão relevante. Muito se diz sobre os imigrantes, né, e a entrada de países inimigos dos Estados Unidos, porque no fim os Estados Unidos que são inimigos desses países, né? Mas como é que esses caras vão poder entrar, qual o acesso que eles vão ter nos Estados Unidos e tudo mais. Muito se debate sobre isso, e eu acho que o posicionamento de artistas como o Bad Bunny e posicionamentos como esse que a gente viu ontem à noite são essenciais para que a gente tenha enfrentamento a uma política que mata, a uma política que ofende, a uma política que oprime e uma política que é xenofóbica com imigrantes, e somos todos imigrantes nos Estados Unidos. Não nos esqueçamos disso, que é um país que foi construído, inclusive eu gosto muito da frase do Bad Bunny, que ele fala, pô, eu não falo inglês, porque não é minha língua nativa, mas também não é a língua nativa dos Estados Unidos, né? Isso é uma frase tão impactante, tão importante pra gente lembrar, que é um país construído à base, assim como o Brasil, a base do genocídio, né? De povos originários. Então que a gente não se esqueça disso e tenha sempre figuras de poder, mesmo que seja de um poder, de um soft power, né? De um poder cultural. Nunca que a gente pode se esquecer que nós vivemos num continente roubado, que nós vivemos num continente invadido e que esse continente tem que ser compartilhado por mera questão de reparação histórica. E o esporte ele tem que servir a esse papel cultural, social e não só a ignorar, porque a gente não pode fingir que nada nesse planeta é uma bolha que exclui a política. A política está uma camada acima de tudo, englobando tudo, é como se fosse a gordura entremeada entre as relações internacionais. Então, vamos seguir acreditando que a gente vai ter um ano de Copa do Mundo feliz, alegre, que todos possamos compartilhá-la, apesar da gente ver as notícias dos Estados Unidos e tudo que aconteceu no começo desse ano já, não só com a Venezuela, mas internamente também, como em Minnesota, e enfim, eu não preciso ficar entrando nesse assunto dos pormenores aqui, mas recomendo que você acompanhe, e aí eu vou falar dos que eu consumo, mas você pode ir atrás, em especial Medo e Delírio em Brasília, Calma Urgente, Foro de Teresina, esses 3 são meus favoritos de política nacional, né, e na verdade, que debatem a sociedade nacional, e fizeram episódios recentes muito importantes para discutir sobre os Estados Unidos e sobre as relações. Então, recomendo esses 3 podcasts aí. O Calma Urgente, ele é a continuação do Greg News, que era o programa do Gregório do Vivier na HBO, com ele, com a Alessandra Orofino e com o Bruno Torturra, que era da Mídia Ninja. A Alessandra é produtora do Apocalipse nos Trópicos, do Democracia em Vertigem, também junto com a Petra Costa ali, que estão documentários famosos do Netflix. Então, um excelente programa. A gente tem Medo e Delírio Brasília, do Cristiano Botafogo e do Pedro Daltro, que é o meu programa favorito para escutar. É o entretenimento, caraca, maravilhoso. Apesar de falar sobre assuntos muito sérios e tristes e dramáticos, eles carregam o ódio na fala de uma maneira muito divertida e engraçada, que faz a gente rir enquanto passa a raiva. Então, maravilhoso. E eu falo do Foro de Teresina, que é o programa da revista Piauí, comandado pelo Fernando Barros e Silva, pelo Celso Rocha de Barros e pela Ana Clara Costa atualmente. Essa é a nova... É a nova não, né? Já é a formação do Foro já faz um tempo. Pô, vale muito a pena você se informar. Em ano de Copa do Mundo, talvez seja o estalo que você precisa para ficar mais atento. Parabéns ao Bad Bunny, que fez todos nós sentirmos orgulhos de sermos latinos ontem à noite. Por mais que o brasileiro médio tenha dificuldade de se enxergar latino por falar outro idioma e por às vezes ter sido colonizado por europeus mais diretos, e aí querer carregar a raiz italiana, meu, ou mesmo a minha Alemanha, meu, que tá no meu sangue, meu.
você é muito legal ser lembrado. E eu, quando fui a Cuba 6 anos atrás, na verdade 6 anos e pouquinho, eu lembro de ter visitado em Santa Clara o túmulo do Che Guevara, e no mausoléu do Che, ali no monumento ao Che Guevara, tinha uma frase dele que eu gosto sempre muito de lembrar. Me sinto tão patriota da Latinoamérica, de qualquer país da Latinoamérica, como qualquer que seja, que no momento que fosse necessário eu estaria disposto a entregar a minha vida pela liberação de qualquer um dos países da América Latina, sem pedir nada a ninguém, sem exigir nada, sem explorar ninguém. Grande Ernesto Guevara, que é um dos libertadores da nossa América aqui, um dos revolucionários que participou da revolução de tantos países para a gente se tornar o que é hoje. Então, sempre importante relembrar esses grandes momentos e sentir na pele a irmandade que a gente supostamente teria e deveria ter, na verdade. Então, obrigado a você que escutou, espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que eu tenha te ajudado a celebrar esse momento tão importante que foi esse showzaço do Bad Bunny, e espero que você não tenha tido que assistir aquele joguinho que passou entre o show começar e terminar, porque que passou antes do show e depois do show, porque ninguém merece ver esse esportezinho. Enfim, acesse o site do Peladinha, peladananet.com.br, lá tem link para as redes sociais, para o nosso grupo de Telegram, também para as redes sociais particulares de cada um dos participantes titulares, assim como na descrição de todos os episódios também tem, inclusive link para os produtos na Podcast Store. Queria agradecer a Originais do Fute, que trabalha com produtos originais tanto novos quanto usados, material de época desde anos 90, 2000 até os dias atuais, mais de 3.000 peças diferentes no catálogo, algumas camisas existem em apenas uma última unidade, literalmente quem comprar primeiro leva. Loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale, 1060 ali em Perdizes, site todo até 6 vezes sem juros, originaisdofute.com, sigam o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_, com novidades diárias que sempre aparecem lá primeiro, grupo VIP no Instagram com o link na bio deles, então vai lá, segue e já pede acesso ao grupo VIP, cupom Pelada10, 10% de desconto, se for na loja física, fala com os caras do balcão que é o 20 do Peladinha, que rola desconto ao vivo também. Lembre de apoiar o financiamento coletivo no Apoia-se, na Chave Pix ou no Patreon se estiver fora do país. A Chave Pix é podcast@peladranet.com.br. Lembra que o ouvinte Cris Cris tem gravado com a gente direto. Vem gravar com a gente, inclusive essa semana, se tudo der certo, tem o ouvinte Cris Cris pra gravar. Deixe nos comentários o que você tem achado dos programas. Obrigado, beijo, um queijo. Fiquem com Deus e até a próxima quinta para mais um Peladinha. Alegria! Essa camisa absurda da Colômbia eu ganhei da Originais do Fute, inclusive, hein? Então, na Mystery Box, olha que maravilhosa.